essa vitória valeu mais do que os 3 pontos habituais. É uma vitória para um recomeço, para uma reação urgente que o Cruzeiro precisa estabelecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, o Samuel Venâncio, a próxima do Cruzeiro contra o Operário, é um jogo no sábado. Vamos saber então as notícias do Cruzeiro nessa quinta-feira. É com você mesmo, Samuel. Deixa comigo, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. Confirmando 6h17. Você disse tudo, Emanuel. Por que o Cruzeiro soma a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B? Faz 4 pontos, sai da zona de rebaixamento, sai de lanterna. Eram 3 jogos sem vencer, contando também a Copa do Brasil. Então, uma vitória importantíssima para este momento. O técnico Mozart chegou recentemente, está conhecendo o elenco ainda, está tentando se fechar com o grupo. Ele reintegrou jogadores que vinham treinando à parte e comemorou bastante. Tem aí vídeo nas redes sociais. O Mozart, ele muito vibrante ali, como o nosso Alberto Rodrigues, na beirada do campo. Então ficou muito feliz com a atuação do Cruzeiro. Não foi aquele jogo brilhante, todo mundo já queria ver, mas foi um jogo seguro. Eu me recordo até que o Cruzeiro, na Série B do ano passado, saiu na frente da Ponte lá em Campinas, com o Filipão, inclusive. E aí depois foi aquele Deus nos acuda, pressão total. Tanto é que a Ponte Preta virou o jogo e venceu o duelo lá em Campinas. E o Cruzeiro ontem não segurou o tempo inteiro e foi para Curitiba. Eu ia falar voltou com esses 3 pontos, mas não, foi para Curitiba, porque agora tem outro compromisso fora de casa, o duelo diante do Operário em Ponta Grossa, no Paraná, no estádio Germano Krieger. E aí o Cruzeiro tentando mais uma vitória fora de casa, na Série B. E a tabela é pesadíssima. Teve a Ponte ontem, tem o Operário sábado em Ponta Grossa, depois no outro meio de semana tem o Vasco em casa e no outro final de semana é o CSA fora de casa. Agora, o Léo Figueiredo, foi até a pergunta que eu fiz para o Moza. Eu tenho observado e conversando com um e com o outro, o Mozart está tentando, em meio a esse tanto de dificuldade, que todo mundo já sabe, salários atrasados, essa questão toda, o Mozart está tentando fechar com este grupo para os jogadores comprarem a ideia dele. Você viu ontem, Léo Figueiredo, estávamos na jornada, a entrega deste grupo foi impressionante. E o Cruzeiro precisa disso. Em um momento de muita dificuldade, o Sobs até falou, às vezes você não vai jogar tão bem, jogar bonito, mas vai vencer o jogo. Isso que o Mozart está tentando, trouxe Ariel Cabral, e o Ariel estava ali fora de campo, gritando com os companheiros, comemorando, vibrando, mesmo sem entrar no jogo. Estava treinando à parte, o Cruzeiro treinava num horário, o Ariel ia para a toca no outro. Então o Mozart tem tentado resgatar isso. Não quer dizer que esses atletas vão chegar e já assumir titularidade na equipe, mas ele está buscando fechar este grupo para conquistar o objetivo, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Léo? Samuel, ao longo dos últimos meses, a gente tem tomado um choque de realidade com o Cruzeiro quase que diariamente, devido aos problemas, às dívidas, né? E sempre baixando um pouco mais o sarrafo e entendendo situações. Mas ontem foi um choque de realidade pelo lado positivo. Ontem o Cruzeiro mostrou que ele é capaz. O elenco mostrou que é capaz. Ganhar da Ponte Preta em São Paulo, por mais que a Ponte não faça uma boa Série B, ainda não decolou, é sempre muito difícil. O Mozart chegou há alguns dias e ele tem sido muito bom neste início de trabalho, porque eu não estou aqui dizendo que o Mozart vai subir, que é o melhor técnico, não, mas eu preciso avaliar o pouco que eu vi. E o pouco que eu vi foi muito bom. Um time organizado e um time que sabe o que tem que fazer. Soube jogar com 3 zagueiros, soube pressionar o adversário, soube segurar um resultado, e essa é a realidade da Série B para o Cruzeiro. Eu não espero esse time jogando bonito. Se o Sobis falou, tem dia que não vai dar para jogar bonito, não precisa jogar bonito nenhuma vez na Série B, mas precisa correr como correu ontem, precisa ter entrega como teve ontem, precisa ser organizado como foi ontem. Grande partida de Bruno José, Marcinho, Giovani e do Mozart.
comandando essa rapaziada. Samuel, há algum tempo eu esperava alguma coisa para ficar empolgado e esperançoso com o Cruzeiro. Depois do jogo de ontem, pelo menos um pouco de esperança eu já tenho. O Léo Figueiredo, 6h22, aqui na turma do bate-bola, quando a gente foi naquela conversa interna com o nosso Emanuel Carneiro, e aí o Emanuel trouxe na manchete, Moza elogia o grupo, e se ele não falava mais em reforço, e aí eu falei, não, Cruzeiro vai ao mercado, todo mundo sabe, como eu disse aí, questão de salários atrasados, daqui a pouco pode bater punição da FIFA, mas o Cruzeiro está no mercado com o Rodrigo Pastana e não vai desistir de buscar esses reforços. O Cruzeiro entende que uma hora vai ter aí algum recurso para tentar honrar esses compromissos, mas também sabe que para tudo fluir e para o clube continuar nesta luta, que não é fácil, precisa voltar para a Série A e precisa reforçar o elenco. Então o Rodrigo Pastana está em contato no mercado e uma informação apurada com o nosso Thiago Reis, está sempre bem informado. O Cruzeiro deve confirmar nas próximas horas, nos próximos dias, a contratação do atacante Keké, do Tombense, 25 anos, 10 jogos do Campeonato Mineiro, 6 gols marcados. Você acompanhou esse garoto, Léo? Eu já acompanhei. Eu falei isso com o Thiago esses dias, que eu não quero ficar muito nessa de assistir jogo de Série B, porque isso aí você vai acostumando e é um negócio que não dá certo. Mas aí, Léo, eu vi esse garoto no Figueirense e depois o Tombense pegou para disputar a Série C. O Keké tem 25 anos, é jogador de lado, é bom jogador. Você acompanhou mais, Léo, e pode falar com propriedade o Keké que deve vir para o Cruzeiro. Ele fez um bom Campeonato Mineiro pelo Tombense, não só jogador de lado, mas como entra muito na área para fazer gols, né? É artilheiro o Keké. Acho que é muito válido, Samuel, e a gente tem que se despir de um certo preconceito de buscar jogadores no interior de Minas. O futebol mineiro tem evoluído, o Campeonato Mineiro subiu de patamar, e sim, o Keké foi um dos destaques do campeonato, e por que não? O Cruzeiro dá uma oportunidade para ele. Cabe muito dentro da folha do momento que o Cruzeiro está fazendo, e vai chegar com um apetite absurdo, diferente de muitos que viriam para passar a sacolinha no Cruzeiro. Tomara que tenha muita sorte o Keké, e repito, a gente precisa olhar mais para o futebol mineiro, para as equipes do interior, para achar esses talentos, Samuel. Pois é, 25 anos, estão acertando os últimos detalhes. O Cruzeiro ainda não confirma esta negociação, mas é uma informação muito quente do nosso Thiago Reis. E aí o Keké, então, 25 anos, chegando para ser mais uma opção aí para a beirada nesse time do técnico Moza. O Cruzeiro que treinou pela manhã em Campinas, dando sequência já, dando início na preparação para o jogo contra o Operário, é sábado, 7 horas da noite, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. O Cruzeiro, neste momento, já está em Curitiba, viajou à tarde para Curitiba, e aí está concentrado no Hotel Bourbon, treina nesta sexta em Curitiba, e na sexta mesmo vai para Ponta Grossa, no Paraná. O torcedor que pergunta, os jogadores que testaram para a Covid-19, o Cáceres e o Marco Antônio, eles ainda estão naquele protocolo, na quarentena, são 10 dias de afastamento, pelo menos, e aí o Cáceres e o Marco Antônio estão fora neste jogo diante do Operário. Vamos ver o que vai fazer o técnico Moza, se ele vai repetir a formação. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou que depende de avaliação física, da questão do desgaste, porque o Cruzeiro jogou sábado contra o Goiás, jogou ontem, joga sábado de novo, ou seja, 3 jogos em 7 dias, e aí esta avaliação será feita para que o Moza possa definir o time que começa. Ele que ontem fez alguns testes, colocou 3 zagueiros, colocou o Felipe Augusto como ala, colocou o Giovani para atuar um pouco mais recuado. Enfim, tem testado algumas opções nesse time do Cruzeiro. E falar do seguinte, Emanuel, para fechar aqui, ele está buscando, com esses jogadores que são reintegrados, reforços dentro do elenco do Cruzeiro. Pediu o Giovani de volta, o Marcinho estava afastado, o Marcinho com o Moza, 1 gol e 1 assistência.
Felipe Conceição não queria, então o Mozart está buscando esse tipo de situação. E, além disso, o Pastana está no mercado em busca de reforços. Informação da Itatiaia, Keké, do Tombense, está chegando para reforçar o Cruzeiro. E, pelo que eu apurei, não vai parar por aí, Carneiro. Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro.